Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. E uma época muito especial do ano, estamos vivenciando aí época de Natal, festas, e esta é a última semana do ano de 2011. Não é um privilégio olharmos para trás e vermos como Deus nos ajudou, nos abençoou em mais um ano, e nós aqui do Lições da Bíblia estamos muito felizes, porque em meio a todas essas comemorações de fim de ano, ainda podemos olhar para o céu e agradecer a Deus por Ele ser o Deus que tem sido para todos nós, seus filhos. E nós estamos felizes porque nesta última semana do ano também estamos com o último tema do programa Lições da Bíblia desta temporada. E o tema de hoje é Anunciando a Glória da Cruz. Que privilégio podermos terminar o ano conversando sobre um tema tão maravilhoso. Estão voltando ao programa dois amigos, pastor Luiz Carlos Araújo, presidente de uma região administrativa da Igreja Adventista que fica em São Paulo, capital, pegando um pouco do interior, conhecida como Associação Paulista Sul. Pastor, obrigado pelo retorno ao programa, privilégio recebê-lo. Sempre um privilégio estar no Novo Tempo e participando de Lições da Bíblia. Que bom, que maravilha. E eu também tenho, voltando ao programa, o pastor Genival Arcanjo. É um prazer recebê-lo, pastor, mais uma vez aqui na bancada do nosso programa. Prazer, como sempre, é todo meu, pastor Lanza, de estar com vocês aqui e com todos os amigos que nos assistem pela Novo Tempo. Que bom. O trabalho do pastor Genival também está numa outra região administrativa aqui do estado de São Paulo, que é a parte sudoeste do estado, onde ali ele cuida e motiva e treina irmãos da Igreja Adventista para a área missionária, a área mais ligada ao trabalho de evangelização. Muito bom recebê-lo, receber o pastor também Luiz Carlos, e é bom começarmos juntos o estudo e vamos fazê-lo com oração nesse momento. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra. Unge-nos com o Teu poder agora, para que entendamos a Tua vontade para a nossa vida, por Jesus. Amém. Este estudo do livro de Gálatas foi realmente extraordinário em nossa vida, e terminar um ano estudando um tema tão profundo e maravilhoso, que fala sobre salvação pela fé na graça de Cristo Jesus. Como é bom nós termos esse material de estudos tão profundo, e tivemos esse privilégio. Foi um estudo intenso também, 14 semanas. Normalmente fazemos todos os nossos estudos em 13 semanas, e desta vez foram 14 semanas de um estudo intenso, muito forte, e eu tenho certeza que todos nós crescemos na compreensão da graça de Cristo Jesus e da salvação que Ele nos propõe. Agora, é interessante que, por falar em estudo intenso, Paulo era um apóstolo com uma atividade muito intensa, não é, pastor Luiz? Paulo era muito intenso, tanto no conhecimento, no estudo, como no trabalho também, né? Sua dedicação era fora de sério, todas as viagens missionárias que fez. Incansável. Rodou o mundo da sua época pregando a salvação em Cristo Jesus. E rodando numa situação difícil, a pé, navio que naufragava. Lombo de animal, mas era realmente muito inspirador, né? Paulo foi uma pessoa assim, muito inspiradora. Extremamente importante para a igreja primitiva ter tido Paulo, não é, pastor? Olha, Genival? eu destaco aqui, pastor, essa importância no cuidado que ele tinha em preservar a fé daqueles irmãos que haviam abraçado Jesus Cristo. E o livro de Gálatas foi escrito com esse propósito. Estava ali, como nós estudamos ao longo do trimestre, ali algumas dificuldades com relação à compreensão da graça, da cruz de Cristo, e Paulo queria preservar a fé e afastar aqueles elementos intrusos à fé cristã. Então, esse zelo de Paulo, ele merece um destaque muito grande. Ah, com certeza. Ele foi zeloso, muito produtivo, muito culto. E pelo fato da igreja cristã primitiva não ter assim um tratado doutrinário, teológico, ele foi extremamente importante, né? Cristo fundando o cristianismo, Paulo sistematizando
a teologia do Novo Testamento, a doutrina do Novo Testamento, doutrina da salvação, foi realmente extraordinário. Agora, o capítulo que nós vamos dar ênfase do livro de Gálatas é exatamente o capítulo 6, que é o encerramento da sua carta. Paulo tinha, assim, um costume de, quando ele escrevia as suas cartas, ele o fazia sempre ditando, com a ajuda de um secretário. Ele sempre, eu penso que era a forma como ele se concentrava, que ele tinha esse costume, né, de ter um secretário para escrever por ele. E ele, então, no capítulo 6 aqui, normalmente nas outras cartas de Paulo, ele, quando chegava na parte final, ele mesmo escrevia com a sua saudação final. Era, assim, a honra para ele escrever aquela saudação final. Mas o que foi que aconteceu aqui nesse momento? Ele ficou só ditando a carta? Como que a gente pode entender aqui esse encerramento da carta aos Gálatas, pastor Luiz? Eu queria destacar em primeiro lugar, assim, pastor, nesse estudo final aqui de Gálatas, o forte apelo de Paulo para que os irmãos, a igreja, não fosse para o erro, né? Então ele é muito veemente, muito enfático nesse aspecto. Então a lição final, o apelo final de Paulo é destacado aqui nesse sentido. Agora, a gente vê aqui que ele fez questão de não apenas, terminando Gálatas, dar apenas uma saudação com sua própria letra, mas ele parece que escreveu um pouco mais de tão preocupado que ele estava com a situação que ele estava enfrentando, né? E aí as pessoas aqui apresentam, né, até o nosso manual apresenta aqui algumas questões, por que alguns concluem que ele escreveu com letras gigantes, né, vamos dizer assim, letras grandes, né, a parte final do livro. E dizem aqui que porque talvez ele tenha dificuldade com a mão, né, pelo trabalho forçado ali, fazendo tendas, né? Outros por causa do problema visual. Mas o autor ele destaca aqui realmente a preocupação que ele queria dar, enfatizar e destacar essas letras, né? Exato. Como a gente procura fazer hoje quando queremos destacar uma frase, uma palavra, né? Você coloca ali em itálico de alguma forma que ela venha em destaque. Ele também, acho que a preocupação maior dele foi nesse sentido. Por isso ele escreveu em letras grandes para chamar a atenção de que era algo importante, algo apelativo para que as pessoas não permanecessem. A gente sente assim que Paulo, em tudo que fazia, ele era muito intencional. A gente vê a intencionalidade dele aqui. Pode ser que ele tinha uma dificuldade com as mãos? Sim, pode ser. Ou tremia, ou alguma enfermidade, ou com a visão. Mas, né? Veja, isso aí, a gente não precisa nem questionar se ele tinha ou não tinha. Eu acho que não é relevância para nós aqui. Eu acho que ele foi intencional mesmo. Isso. O tema que estava sendo abordado para o livro de Gálatas, que tinha a ver com a salvação, né, pastor Luiz? Esse tema, ele é definitivo, a compreensão dele é definitiva para a nossa fé e para a fé daqueles irmãos. Exatamente. Então, Paulo queria, de fato, realmente fazer um destaque para a sua mensagem. Olha, vocês precisam prestar atenção. O verso 11. Prejuízo que estava tendo a igreja e que teria o movimento cristão ali, era assim como que se algo definitivo, né? Se nesse momento vacilar, se nesse momento tiver dúvida, o cristianismo vai correr um risco. Exatamente. E não era só a igreja da Galácia que correu risco. Era o cristianismo. De um modo geral. Lógico que Deus, talvez, com certeza, não permitiria isso, mas traria um grande prejuízo até a igreja se reerguer novamente de um ensino assim. Aqui o verso 11 do capítulo 6 do livro de Gálatas, a gente sente a intencionalidade de Paulo. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Olha só, ele deu ênfase. Eu estou colocando em letras grandes aquilo que ele enfatizou. Agora, não é interessante que nas outras cartas de Paulo, ele sempre fazia um fechamento curtinho, mas dessa vez assim ele começou a replicar outros conceitos, né? Às vezes 1, 2 versos ele terminava, né, o fechamento. E aqui não, ele começou a fazer um resumo do livro, né? Falou de novo sobre as questões carnais, as espirituais. Interessante, eu né? achei isso muito interessante. Desde quando me demorei, não agora, em outros tempos também, no estudo do livro de Gálatas, e agora o reforço do nosso manual, aqui nosso guia das lições da Bíblia, eu percebo que Paulo, ele
não queria perder tempo, pastor. Ele queria ir direto ao ponto. Então, o assunto era tão sério, ele não deixou a sua maneira polida de falar, em momento algum, mas ele foi ao ponto. Ele tratou o assunto. O livro de Gálatas, certamente, no meu ponto de vista, foi o livro que mais preocupou Paulo. Alguns até dizem que foi a primeira carta que escreveu. Talvez dali partiu todo o ministério de Paulo. Não é? Então, ele sabia o que ele precisava atingir naquela hora. Por isso, ele difere um pouquinho na finalização, com aquelas palavras finais. E ele quer terminar ainda aproveitando o conteúdo do seu tema. Exatamente. Vocês acreditam que Paulo, até aqui, em um outro verso anterior aqui, ele disse assim, olha, eu queria, na verdade, ter escrito isso para vocês e falar isso pessoalmente, mas eu não posso, porque se eu fosse pessoalmente, o meu tom seria outro. Vocês acham que essa preocupação dele era tão grande que ele poderia ser duro demais se ele fosse falar com a palavra, e ele preferiu então a carta para ser firme, colocar tudo sem esquecer nada e ao mesmo tempo não ser mais ofensivo? Eu acredito que sim. Apesar que lá em Coríntios, né, na carta que ele escreve para os Coríntios, ele chega uma hora que ele é duro, né? Ele manda pegar o pecador e lançar para Satanás, né? Então Paulo realmente ele era muito enfático, muito veemente, né, naquilo que ele cria, né? Então eu acredito que talvez pessoalmente talvez ele pudesse criar um pouco mais de inimizade, né? Dependendo de como... porque a coisa não estava boa lá, estava complicada. O que eu ia mencionar, pastor, a situação lá, talvez com os irmãos em si, porque ele escrevia diretamente para os irmãos, advertindo os irmãos. Sim. Mas aqueles que tentavam judaizar os irmãos, Paulo talvez não teria muita misericórdia, né? É verdade. Conhecendo um pouco o temperamento de Paulo, haveria conflitos, né? Ele procurou ser bem claro, bem direto mesmo, para tentar dissuadir essas doutrinas falsas que contrapõem a salvação em Cristo Jesus. Muito bem. Este é o programa Lições da Bíblia, tentando aqui fazer o fechamento do livro de Gálatas, esta epístola que Paulo deixou para a igreja naquela época, uma igreja que estava correndo riscos, que havia aceitado a graça de Cristo Jesus após a morte e ascensão do Senhor Jesus, o sacrifício de Cristo, porém voltou a costumes baseados nas obras da lei, das obras cerimoniais, circuncisão, colocando isso como tábua de salvação. Então, Paulo está agora fechando esta carta, relembrando aos seus irmãos como eles deveriam ser no santo procedimento e na vontade e no plano de Deus. Uma outra coisa que eu gostaria que nós prestássemos atenção é que Paulo, certamente nesse encerramento, ao fazer algo um pouco maior, ele não quis apenas fazer um resumo do que já tinha falado, mas ele também queria que as pessoas prestassem atenção nas principais advertências dele, não é? Então, por exemplo, ele escreveu muita coisa, mas poderiam ficar perdidas com a quantidade de letras. Então, a gente percebe assim que essas advertências e admoestações principais, ele colocou em frases aqui, bem pontuais, para a gente poder ficar com a essência. Isso pode ter acontecido também, esse resumo que ele faz aqui? E é um resumo assim fantástico, né? Quando você lê, principalmente do verso 11 ao verso 17 ali, né? Sim. Ele resumiu o verso 15, por exemplo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, né? Está dizendo assim, olha... nem uma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra, nada disso é importante. Isso acabou. O importante é você viver uma nova vida. Está preocupado com circuncisão e circuncisão, mas não está vivendo o estilo de uma nova criatura. E isso é pior que tudo, né? Então, ele é bem... E olha aqui que ele também não foi misericordioso, voltando de novo a esse assunto, com os opositores lá. No verso 12, ele diz que aqueles opositores tinham alguns motivos, não é? Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
Então ele começa a mostrar aqui que aqueles que levavam os fiéis irmãos em Cristo a se desviarem do verdadeiro Evangelho tinham motivos contrários à proposta do Evangelho. Então aqui vai uma advertência para nós. Nós não podemos jamais estabelecer nenhum outro motivo para as nossas ações, a não ser a glória da cruz. Como Paulo aqui ressaltou. E eu destaco aqui, pastor, no nosso guia de estudo aqui, alguns motivos. Além desses aqui, o comentarista foi muito feliz, né? Eles buscavam a aprovação de uma plateia, como ostentava-se. Eles queriam essa aprovação. Aqueles que ensinavam essas doutrinas errôneas não estavam preocupados com a salvação das pessoas, mas queriam ostentar-se através das ações erradas daqueles que eles ensinavam seus erros. Pastor, vamos só dar uma pausa aqui e a gente volta em seguida. Eu preciso chamar aqui o nosso intervalo e a gente volta exatamente a partir desse ponto. Pode ser? Pode ser. Então nós voltamos em instantes, não saia daí. Estamos começando o segundo bloco do programa Lições da Bíblia desta semana, e uma semana de festividades envolvendo Natal, Ano Novo, período de festas. É sempre interessante a gente parar um pouquinho para pensar em presentes. Então nós aqui do programa Lições da Bíblia vamos dar presentes para todos aqueles, pelo menos os 7 primeiros que entrarem no blog do programa Lições da Bíblia, vão poder ganhar este material. Esse material é Como Lidar com as Emoções, um livro extraordinário da autora norte-americana Ellen White, onde nós encontramos aqui uma discussão muito bonita sobre culpa, ansiedade, angústia, medo, depressão e o que podemos fazer com todas essas coisas. Um bonito presente do programa Lições da Bíblia nesse período de festas para você. Então, entre no nosso blog, coloque lá o seu comentário e a produção vai mandar para você de presente aqui um presente do programa para você, tá certo? Mas nós temos um outro presente para dar também, que é essa revista Princípios, uma revista muito bonita, uma revista de estudos da Bíblia, estudos temáticos, onde você vai estudar sobre a volta do Senhor Jesus, os sinais da volta de Jesus, a situação do mundo, o pecado, a salvação em Cristo, temas extraordinários, doutrinários da Palavra de Deus. Então, é o nosso mais um presente, como a gente sempre faz para você que está nos assistindo. Basta você solicitar para um desses endereços que está aparecendo aí na sua tela, ou e-mail, ou endereço mesmo por correio, ou um recadinho no blog, e a nossa equipe vai enviar para você este presente maravilhoso, sem nenhum custo. Nosso interesse é na sua redenção, na sua salvação, em você usar o seu conhecimento para a glória de Deus, para buscar salvação para você, para a sua família e para outras pessoas que ainda não conhecem. Estamos aqui com os pastores Luiz Carlos e o pastor Genival, amigos que estão voltando ao programa para discutirmos juntos a última lição dessa temporada do ano de 2011. Fechando o livro de Gálatas, colocando aqui alguns pontos importantes da saudação final do apóstolo Paulo ali, capítulo 6 do livro de Gálatas. Bom, você estava falando, pastor, eu te cortei para nós irmos para o intervalo. Ali a questão de buscando a glória na carne, você tinha citado um motivo especial ali, eram vários? Citei a princípio, pastor, o texto que Paulo chama a atenção e ele vai direto contra Pode repetir o texto? Os seus opositores, Gálatas 6:12. Ele diz, todos os que querem, chamando a atenção aos irmãos lá, para prestarem atenção nesses detalhes, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidares, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aqui encerra alguns motivos que Paulo relaciona para eles tomarem essa posição. Às vezes, nós queremos alguma coisa com motivos errados. Então, a lição, o guia de estudo da lição aqui mostra alguns motivos, destacando esses que Paulo mencionou e mencionava aqui, que eles
queriam ter essa aprovação, essa ostentação da plateia. Queria estar bem com o público, pastor Luiz. Estar bem com o povão. Mas esse não é o caminho para a gente seguir a vontade de Deus. Você nunca tem que estar seguindo a maioria para dizer, eu estou seguindo a Deus. Sim. A bem da verdade, esse não é o motivo para que nós temos para servir a Deus e seguir a Deus. Nós temos que seguir a orientação da palavra dele, né? O nosso manual aqui destacou que essa questão, a palavra ostentar na carne, significa o uso de uma máscara. Então a gente destaca aqui, pelo menos duas razões, por que os cristãos, né, judaizantes, estavam querendo fazer com que os cristãos gentios praticassem a circuncisão. A primeira delas é que, na realidade, aqui nós vemos o contraste entre a glória da carne e a glória da cruz. Então, a glória da carne, na realidade, é uma vida de aparência. Você coloca uma máscara no rosto, né? Essa máscara não é aquilo que você é. Então, uma das questões aqui é essa, que a vida, os cristãos judaizantes, eles estavam vivendo uma religião de aparência. Eles queriam estar com um pé no cristianismo e com um pé no judaísmo. E eles não conseguiam nenhuma coisa nem outra. Então, era uma aparência de religiosidade. E o outro motivo que mostra aqui é que eles, uma outra razão era a questão de medo de perseguição. Paulo mesmo disse no verso 12, né? Para não serem perseguidos, né? Então eles estavam preocupados com perseguição, de serem perseguidos. Eles não queriam ser perseguidos, né? Não queriam oposição. Então eles queriam estar bem com a liderança, com todo mundo, para não ter perseguição. E o outro aspecto aqui... porque a perseguição vinha dos próprios judeus ali, né? Quer dizer, exatamente. Então, sendo circuncidados, eles amenizariam. Ameniza, então eu vou ter uma boa política, né? Uma boa vizinhança com os judeus e não vamos ter problema. Então esses são os problemas. Então a glória da cruz é isso, é uma vida de aparência e você não quer sofrer oposição. A glória da carne. Você não quer, você vai viver uma vida de aparência e sempre fazendo as coisas com medo de perseguição, de oposição, de problemas. Esse é o problema. Sim. Sabe, pastor, entre esses motivos, aqui o nosso guia faz uma menção que eu achei interessante. Eu confesso que nunca tinha pensado por esse lado. Esses motivos da ostentação, livre da perseguição, querer estar bem na foto, né? Bem com todos, poderia gerar um outro argumento que talvez pudesse ser aceito como um bom motivo para poder sugerir aos novos conversos, aos cristãos em Cristo ali, a circuncidarem-se. Não era a orientação bíblica. Sim. Então, aqui coloca um fato muito... Eu achei curioso. Eu até vou ler para vocês verem. Talvez o outro motivo deles pudessem ser tornar-se mais eficazes no testemunho e na aproximação dos judeus. Já que a função da igreja naquela época, orientada por Cristo, era pregar o evangelho, então se eles se circuncidassem, ficaria mais fácil eles se aproximarem de um judeu. Como uma estratégia evangelística. Então, seja qual for o motivo, que não aquele que a Bíblia estabelece, nós não podemos levar adiante o Evangelho de Cristo Jesus. Só que esse motivo, porque na realidade você tinha judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos ao cristianismo. Então, no momento que eles polemizavam no sentido de fazer com que o gentio praticasse os costumes judaicos, né? Que nem os judaísmo, e que nem os cristãos deveriam mais realizar isso, mesmo os judeus cristãos não precisariam mais desse tipo de obediência, essas coisas. Então ele criava um problema. E outra coisa, eu acho que ali você tinha judeus convertidos que poderiam trabalhar, que já tinham sido circuncidados, tudo, como o próprio Paulo, né? Já tinham sido circuncidados e poderiam fazer essa ponte com os judeus, enquanto que os gentios, eles tinham o seu campo missionário, que era trabalhar com gentios. Agora, se você colocasse mais esse problema, que seria uma coisa estranha, completamente estranha para os cristãos, para gentios que se convertessem ao cristianismo. O próprio apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Gálatas, quando ele teve que confrontar ali a Pedro, ele disse, olha, você sendo judeu vive como gentio.
E agora, você quer que esses gentios vivam como judeus? Ele foi forte. Foi forte. Um argumento incontestável. Né? E esse ponto aqui, que Paulo destaca, esses motivos e as razões pelas quais aqueles que ensinavam a circuncisão, eles precisavam rever, é que nós não podemos nos deixar guiar pelos supostos bons motivos, viu, pastor? Devemos ter a base em Cristo e sua palavra. É porque eu ouvi uma vez uma frase dizendo assim, que de boas pessoas o inferno estará cheio. Não é verdade? De boas intenções. Boas intenções. Né? Foi tão bonzinho, ele era bem intencionado, tal, mas era bem intencionado, mas se ele estava fora do plano da salvação, não creu, não acreditou, não confiou, não deixou sua vida nas mãos do Senhor Jesus, o que eu posso fazer? Boa intenção. Vive de aparência. E viver de aparência não é viver a realidade do cristianismo, né? Então, a pessoa que está vivendo da aparência, ela está perdida, ela está enganada, ela está se enganando, se auto-enganando, né? Então a própria, ela vai estar perdida, muitas vezes dentro da igreja, fazendo coisas que ela acha que são corretas, mas no momento certo ela vai estar perdida porque esteve na igreja, sim, ou esteve no cristianismo pelos motivos errados. Uma vez eu fui visitar o esposo de uma senhora que frequentava a nossa igreja, ele não era cristão ainda, batizado, e eu fui, na verdade, fazer amizade com ele e oferecer um estudo da Bíblia para ele. E aí ele falou assim, mas eu não preciso desse estudo da Bíblia, porque eu sou uma pessoa boa, eu pago os meus impostos, eu não minto, eu não roubo, eu sou ordeiro numa sociedade desordeira, eu sou uma pessoa... Então, veja, eu acho que eu já cumpro a Bíblia, eu não preciso estudar a palavra de Deus, né? Eu fiquei pensando, nossa, é uma pessoa que se contenta em viver na aparência, nas obras da carne, né? É a mesma coisa, pastor, quando a gente procura, por exemplo, assim, né? Todo ano, certos momentos do ano, a gente resolve cumprir uma promessa, né? Fazer uma promessa, né? Então, eu vou colocar uma cruz nas costas e vou de uma cidade a outra, eu vou subir as escadas de joelho, eu vou fazer algum sacrifício próprio, né? Sim. Então, o que a pessoa está fazendo nessa ocasião? Ela está tentando fazer por essas obras, e uma coisa, e nunca termina, né? Então eu faço um ano, depois tenho que fazer no outro, então é um sacrifício contínuo, que nem o próprio Jesus fez um sacrifício repetido, né? Contínuo. Ele fez cada vez com um maior grau de dificuldade. Exatamente. Né? Então o sacrifício todo para a salvação, quem fez foi Jesus. Nós não precisamos mais de nenhum sacrifício, ele não precisa que a gente faça nenhum sacrifício, porque todo o sacrifício ele fez por nós. Então nós temos agora que crer naquilo que ele fez por nós, aceitar o que ele fez por nós. E isso é difícil, as pessoas elas acham que elas têm que participar, que contribuir de alguma forma. É a natureza humana, né? Tudo que é de graça, às vezes a gente não valoriza, né? A gente quer pagar, a gente quer contribuir, a gente quer ver quanto custa. Esse é um problema que a gente tem que cuidar. Porque se você quiser agir para tomar a direção da sua vida, vai acabar saindo dos planos de Deus. Aqueles indivíduos queriam forçar os irmãos a circuncidarem, achando que se não fizessem isso, não teriam a salvação. Agora, em contrapartida, numa posição oposta às obras da carne, temos aqui a questão da glória da cruz. Não é? Seriam aí as obras do Espírito, né? A glória da cruz. Como é que vocês veem esse ponto que está aqui no nosso manual de estudos? Paulo fala que ele anunciava a glória da cruz, né? O verso 14 diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo, aqueles lá se gloriavam na carne, eu me glorio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que texto maravilhoso, né? Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pastor Lanza, esse texto ele é fantástico. E mostra aqui algumas verdades, inclusive verdades sobre Paulo. Paulo era um homem corajoso. Muito. Hoje, falar da cruz é fácil, né? É fácil. É bonito, é elegante, inclusive. Tem gente que se adorna com um crucifixo no peito. Inclusive, é elegante em alguns aspectos, né? Mas naquela época era motivo de vergonha. Era motivo de vergonha, de desprezo. Pastor, para Paulo chegar e dizer isso,
que eu tenho glória, eu me glorio na cruz de Cristo, ele estava se opondo a corrente comum da sociedade. Os judeus desprezavam a cruz. Os romanos tinham a cruz como um ato punitivo do mais baixo nível. E Paulo chega e diz, eu me glorio na cruz de Cristo. Então, essa questão aqui, ela deve ser destacada como o resultado que isso causa na vida dele, causou na vida dele e causa na nossa vida também. Nós temos que levar em conta que a cruz de Cristo, ela produz em mim, produz no crente, uma mudança tão importante que ele se alegra com isso, ele se regozija com isso, não sofre por isso, não se entristece ou se envergonha disso. E era o que Paulo estava tentando dizer para aqueles irmãos lá. E tem um pastor, eu destaco aqui, inclusive para os nossos ouvintes, aqui para os nossos telespectadores, né, que nos assistem, por que gloriar-se num objeto tão repugnante como era nos dias de Paulo, né, a morte de cruz? Então, eu destaquei 4 pontos aqui, se me permite. Sim, claro. Rapidinho, olha só. Primeiro, porque a cruz é uma lembrança do pecado e das suas consequências. Então, eu sou pecador, as consequências do pecado é a morte. Quando eu olho para a cruz, eu vejo isso. Segundo ponto, é que ela revela quem Deus é. Quando eu olho para a cruz, eu vejo quem Deus é. Deus é amor, e Ele demonstrou esse amor na sua plenitude ao Jesus morrer pelos nossos pecados, pagar a nossa culpa. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é porque na cruz existe um poder capaz de atração e um poder transformador muito grande. Então, esse é um outro motivo importante, né? Quando nós contemplamos Jesus na cruz, nós somos transformados na nossa vida, na nossa natureza, nos nossos valores. E o último princípio que eu apresento aqui é que a cruz é um símbolo de serviço. É um símbolo de serviço. Então, tudo que eu faço, as forças, os talentos, as habilidades que Deus me dá, eu uso então para pregar, para mostrar a cruz, a glória da cruz. E até uma ilustração aqui, Billy Graham uma vez foi visitar a Madre Teresa de Calcutá. E quando chegou lá, ela estava toda suja, trabalhando muito, e ele interrompe e pergunta, puxa, mas você com essa idade não precisa trabalhar tanto assim. Aí diz que ela aponta para um crucifixo e diz assim, olha, essa é a minha resposta ao que aconteceu na cruz. Então, a motivação pela qual ela trabalhava, isso aqui é muito bonito, né? Ou seja, eu estou trabalhando e me dedico e não importa a minha idade, não importa o tipo de trabalho que eu faço, porque essa é a minha resposta ao que aconteceu na cruz. Então, e isso aqui já é uma ponte até para aquilo que nós vamos falar sobre obediência, uma série de coisas. Quer dizer, eu obedeço hoje, não é porque eu quero ser salvo. Exatamente. Eu obedeço porque como resposta. É a minha resposta ao que aconteceu na cruz. E eu me dedico, né, que eu posso fazer. Exatamente. Né? Agora, isso fez toda a diferença na vida de Paulo, né, nos seus relacionamentos. Essa visão de gloriar-se na cruz de Cristo fez toda a diferença para a sua pregação, o seu evangelismo, a forma como ele viveu. Bom, nós vamos para mais um intervalo. E em seguida voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa. Voltamos já. Estamos voltando com o terceiro e último bloco do programa desta semana e o último bloco desta temporada daqui do final do ano de 2011. Como é bom a gente poder olhar para trás e ver o quanto nós já aprendemos da Palavra de Deus, especialmente aqui em cima da carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Gálatas. Paulo fala um pouquinho aqui, eu quero já entrar direto no assunto com os nossos convidados, o pastor Luiz Carlos e o pastor Genival. Ele fala aqui sobre a questão de sermos pessoas focadas e gloriarmos-nos na cruz de Cristo Jesus, e ele dá a entender aqui a questão de sermos uma nova criatura. Pois nem a circuncisão, o verso 15, se você está acompanhando com a Bíblia aí, pois nem a circuncisão é coisa alguma,
nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que quer dizer com isso aqui, pastor Genival? Pastor Lanza, Paulo, então, fica bem claro aqui que ele não estava defendendo uma irresponsabilidade na fé. Ele estava ali se colocando ao lado da verdade. Os opositores, infelizmente, nós não temos as perguntas ou as inquietudes que Paulo usava para responder através das suas cartas. Mas fica claro que ele estava se opondo abertamente a esses indivíduos que ensinavam assuntos que não levavam à salvação. Então, Paulo deixou bem claro que ele não estava defendendo o ser incircunciso. Não, você tem que ser incircunciso. Não. Nem estava querendo que as pessoas vivessem de forma relaxadamente. Pelo contrário, ele enfatizou: eu quero ser uma nova criatura e eu já estou crucificado. Então, essa ênfase de ser uma nova criatura não era um ritual que transformaria a pessoa numa nova criatura. Era o pertencer a Cristo, ou romper as relações com o mundo. Como ele disse ali na sua carta aos Coríntios, né? É aquele que está em Cristo, nova criatura. Uma nova criatura Então, esse romper com as coisas do mundo, que levaria as pessoas a se abraçarem Cristo, e essas pessoas permitiriam que Cristo passaria a reger a vida delas. Cristo agora seria o diretor da vida dessas pessoas, o que conduziria a vida dessas pessoas. Então, esse rompimento de relações com o mundo faria com que essa pessoa se tornasse uma nova criatura. Não seria um ritual, uma marca na carne, que transformaria a pessoa numa nova criatura. É isso que Paulo queria que eles entendessem e aceitassem lá. Por isso que esse verso ele é um resumo assim fantástico da carta aos Gálatas, né? Porque se a gente for olhar assim, olha, ele está dizendo assim, olha, circuncisão e circuncisão não é nada. Então essa vida de aparência, essa questão de salvação pelas obras não é nada. O que importa é ser nova criatura. Agora veja só, ser nova criatura, Jesus usou o mesmo termo para novo nascimento, São João capítulo 3. Precisa nascer de novo. Então, nova criatura é uma criatura que nasceu de novo. Assim como Isaac foi resultado de um milagre no nascimento, todos aqueles que creem em Jesus, que aceitam Jesus como seu Salvador, eles também se tornam nova criatura como resultado de um milagre. Então, novo nascimento significa nascer de cima, não depende nada aqui de baixo, das obras humanas, depende só de Deus. Então, isso significa nova criatura, né? Uma pessoa feita nova no sentido agora de viver em conformidade com a vontade de Deus, com o plano de Deus, não vivendo de aparências, né? Mas vivendo a realidade, a autenticidade do cristianismo, como realmente é o plano de Cristo e o plano da Bíblia. Isso mostra que a verdadeira religião, ela não está aqui, por exemplo, enraizada no comportamento humano, mas na condição do coração humano, não é? Então, é o motivo pelo qual eu estou adorando. Então, para Deus, forma sem o verdadeiro conteúdo, não importa nada. Não fica nada. Agora, você invertendo a situação, sim, você com o conteúdo verdadeiro, com a verdade da palavra de Deus, e tendo a forma, aí sim, a forma como resposta, não é? A forma de adoração, a forma que você vive, na qual você vive, aí sim, como uma resposta de amor, aí está no foco correto. Não é? Pastor, tem só um detalhe aqui que a lição traz aqui que eu achei muito importante. Olha, é o último parágrafo, inclusive, do nosso manual, diz assim, ó, tornar-se uma nova criatura não nos justifica. Isso é muito importante, né? Não nos justifica. Essa mudança radical em vez disso, é a manifestação inequívoca da verdadeira experiência da justificação. Quer dizer, no momento que eu criei em Jesus, que eu aceitei Jesus, que Ele me perdoou, que Ele me aceitou, que Ele me recebeu do jeito que eu sou, agora, em resposta a isso, eu vou viver o padrão de uma nova criatura. Né? Eu vou viver os padrões de uma nova criatura. E aí, pastores, aí Paulo ele consegue fechar e amarrar sua linha de argumentação, destacando os dois princípios básicos da fé cristã, do Evangelho em Cristo Jesus, que é a centralidade da cruz, a
cruz como base, né, a salvação, o sacrifício de Cristo como base para todos nós, e o que isso resulta na nossa vida, que é uma justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo deixa bem claro que Cristo é o centro, e o resultado disso é a obra, como disse o pastor, é um milagre que Deus faz na nossa vida, que é a justificação. Não tem nenhuma participação humana nisso, mas nenhuma. Então, se nós entendemos isso, se você, amigo, entender isso, você vai viver feliz, sem aquele fardo de querer fazer coisas para poder resolver seus problemas, se salvar ou coisa parecida. Até mesmo pagando penitência, alguns querem resolver seus problemas. Não, é com Cristo. Ponha Cristo no seu coração e você vai ter a solução para isso. É que nós temos, assim, uma herança cultural religiosa muito forte, né, no Brasil, né? E eu vou dizer isso com muito respeito e peço a sua compreensão, você que está nos assistindo, porque é uma herança muito católica, né, de pagamento. Né? Eu preciso pagar, eu preciso me penitenciar. E eu digo isso com muito respeito a todos, né? Eu mesmo venho de uma família com esta cultura. Então, a gente tem que ter esse entendimento de saber o que é uma tradição, o que é verdadeira fé, verdadeira religiosidade, obra verdadeira produzida pelo Espírito Santo e obra da carne. Então, isso é fundamental para a gente compreender realmente a palavra de Deus e o Evangelho, em como posso ser uma nova criatura. Não são as nossas penitências, não são os nossos sacrifícios que nos salvam. O que nos salva é o sacrifício de Cristo. E isso ele já fez por nós, né? Ele não exige isso mais de nós, né? Exatamente. De maneira nenhuma. Então o sacrifício ele já experimentou na carne dele. Agora ele quer, logicamente, que a gente viva uma vida de obediência, né? Uma vida, um relacionamento de obediência com Ele. Que estejamos nele para sermos uma nova criatura, não é? Um telespectador enviou uma pergunta bem sobre este tema, vamos ver agora. Olá, como uma pessoa pode realmente saber se já experimentou a nova criação a qual Paulo se refere? Interessante, né? Muito boa. Como é que uma pessoa pode saber? Eu diria o seguinte, pastor, que quando você está em Cristo e vive a verdade da salvação, as coisas, o apóstolo Paulo mesmo ele diz assim, que a gente começa a pensar nas coisas do que são do alto, as nossas atitudes são voltadas para as coisas que são do céu e não aqui dessa terra. Então acho que essa é a grande maneira que nós temos de saber, por exemplo, os gostos que eu tenho, né? Eu tenho prazer no estudo da Bíblia, eu tenho prazer na vida de oração, eu tenho prazer em testemunhar. Então, o que é viver uma nova criatura? Porque você tem, por exemplo, uma série de coisas que são características da carne, né? Então, a prostituição, o pecado, o engano, a mentira, e você pode enumerar uma série de coisas, né? A intemperança, a falta de domínio próprio, são características da carne. Então, o contrário de tudo isso são evidências de que você se tornou uma nova criatura. Então, quem fumava não fuma mais, quem bebia não bebe mais, né? Quem adulterava não adultera mais, quem espancava a esposa não espanca mais, né? Então, você tem uma série de coisas que vão dar evidências, não significa que você está perfeito, completo, mas que você está num processo. Esse processo começa com um novo nascimento, vai se desenvolvendo e a partir do momento que vai se desenvolvendo, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, né? Eu estou crescendo, eu estou numa fase de crescimento, eu vou abandonando, né, as coisas que não estão bem, que não estão de acordo com a vontade de Deus, revelada na sua palavra para a minha vida. Sim. Pastor, nós temos que cuidar nesse ponto, ele é muito sutil, a linha de separação entre a justiça de Deus pela fé e o nosso desejo em querer resolver nosso problema. Às vezes gostamos de ter um manual. Você fazer isso, se você fizer aquilo, você vai estar bem na foto. Uma receitinha, Uma receitinha, né? Pronta. Então eu recomendo ao nosso amigo que nos perguntou e a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, que quanto mais próximo de Cristo você estiver na sua comunhão com Ele, se você centralizar Cristo e o seu sacrifício
na sua vida, o sacrifício dele na sua vida, você vai tornando-se semelhante a ele. Você não vai ter esse esforço de você falar assim, eu tenho que deixar isso ou aquilo. Deus vai produzir em você essa mudança, essa necessidade de mudar. Como disse o pastor Luiz, seus gostos vão começar a mudar, mas é Cristo quem vai operar em você isso. Então, a Bíblia e a sua palavra em Cristo Jesus vai produzir essa transformação em você. E Jesus deixou isso claro lá em São João 15, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse vai dar fruto. Vai dar fruto. E cada vez mais fruto. Amém por quando isso. Jesus disse isso, ele falou, então dá fruto e mais fruto ainda. Exatamente. Então a vida vai ser uma vida de abundante crescimento, de abundante produção de frutos. Sempre, né? Para a honra e glória de Deus. Amém. Olha só, gente, o nosso tempo já está se encaminhando para o final, encerramento do programa, mas eu queria aqui, dentro da conclusão de Paulo aqui na Epístola aos Gálatas, ele ainda faz assim considerações finais. Os 2, 3 últimos versos ali da carta, capítulo 6, a partir do verso 16, quando ele fala que temos que ser uma nova criatura, ele diz, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Olha aqui, ele foi forte aqui. Ele falou assim, olha, e se vocês quiserem me molestar por aquilo que eu estou falando, não venham falar comigo, porque eu estou trazendo no meu corpo as marcas de ser um seguidor. Tinha sido preso, maltratado. É muito forte isso aqui, pastor Luiz. Se os cristãos judaizantes estavam querendo converter, né, os cristãos gentios e colocar essa carga para eles de circuncisão, né, uma série de coisas, e com medo de perseguição, que foi o que nós comentamos, Paulo não tem essa preocupação, né? Ele está dizendo aqui, olha, eu não estou preocupado com perseguição, com oposição, porque eu já trago no corpo as marcas da cruz de Cristo. Ou seja, a minha vida foi uma vida de entrega, de devoção, de sacrifício, por fazer a vontade de Deus, né? Por pregar o Evangelho. Então, eu não estou preocupado com essas coisas. Então, eu levo essas marcas, né? Então, as marcas que ele trazia no corpo demonstrava a sua devoção, a sua entrega completa a Cristo e a vontade de servir e fazer, né, a vontade de Deus. Essa expressão, as marcas, ela remonta à ideia dos escravos que, quando possuídos por seus senhores, marcavam cada um deles, né? Ali era uma obrigação, cada escravo recebia a marca do seu senhor. Aqui Paulo, ele deixa bem claro, ele voluntariamente se oferece e se entrega a Deus. E ele carrega voluntariamente essas marcas, a marca do serviço, a marca da comunhão, como disse o pastor. Então, esse posicionamento nosso em relação a Jesus Cristo, ele deve trazer também essas marcas. Quando as pessoas nos verem e nos avaliarem, perceberem que nós temos essa intimidade com Jesus Cristo. E Paulo deixou isso bem claro. Com certeza, com certeza. Bom, eu quero pedir a vocês agora, vamos fazer o encerramento do programa, que vocês deem uma mensagem final, né, aos nossos amigos. Essa é uma semana de festividades, também uma semana de encerramento de uma temporada aqui do programa Lições da Bíblia. Vocês foram os privilegiados, né? A última semana, que envolve tantas festas. Eu gostaria que vocês dessem uma mensagem a cada um. Vamos começar com o pastor Luiz, depois o pastor Genival. Eu espero que os nossos telespectadores tenham apreciado muito o estudo desse trimestre. Ele foi muito profundo e importante. E eu aproveito que você está vivendo essa semana de Natal, de Ano Novo, e nessa semana muitas decisões são tomadas, né? Muitos votos que a gente toma para o ano seguinte. Eu apelo para que você também pense de maneira bastante séria no que diz respeito à sua vida espiritual, à sua salvação, que você também possa fazer um voto de procurar nesse novo ano manter uma maior comunhão com Cristo, dedicar maior tempo da sua vida à oração, ao estudo da Bíblia, para que você possa estar cada dia mais ligado a Jesus e, como resultado disso, demonstrar na sua vida diária que você é uma nova criatura, que você realmente é um seguidor fiel de Jesus. Que Deus abençoe você, que você
fuja de qualquer padrão de salvação pelas obras, que você fuja de vangloriar-se na carne, como nós aprendemos aqui, mas que você tenha uma vida que realmente demonstre a glória da cruz de Cristo também em cada dia. Pastor Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos seus conselhos, as suas observações. Tenha um bom período de festividades de final de ano. Obrigado, que Deus abençoe o seu ministério também, tá bom? Realmente para você, a família. Obrigado, muito obrigado. Pastor Genival, sua mensagem final também. Olha, queridos, eu fiquei maravilhado em poder estar aqui estudando com vocês esse tema muito especial. Lembrando que a nossa tendência sempre vai ser aquela tendência humana de querer estabelecer propostas, querer estabelecer objetivos. Esse novo ano eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Quero dizer uma coisa, estabeleça um alvo na sua vida ao iniciar esse novo ano. Que Cristo Jesus seja o centro das suas ações, das suas decisões, das suas emoções. Aproxime-se dele, estude a Bíblia. Estude a Bíblia com carinho. Pergunte a Ele, Senhor, como é que eu posso fazer para me aproximar mais do Senhor? E certamente Ele vai te transformando e fazendo você uma nova criatura. Esse é o propósito dele, até o dia dele vir nos buscar e buscar você e a mim para nos levar para o céu. Que Deus te abençoe nesse novo ano de 2012. Pastor Laércio. Obrigado, pastor Genival. Só desejar um Feliz Natal, né? Pois não. E um Feliz Ano Novo para todos aqueles que nos têm assistido também. Oh, que bom, tá bom. Você tinha esquecido mesmo. Pastor Genival, muito obrigado também a você pela sua participação. Prazer é meu, pastor. Deus te abençoe ricamente aí na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, tá? Muito obrigado. E a você, a gente sempre agradece, né? A Novo Tempo é agradecido a você pela sua audiência e a gente espera estar levando a você um conhecimento da Palavra de Deus que possa transformá-lo, possa dar um novo rumo, uma nova expectativa de vida. Deus te abençoe nesse período final de ano, nas festas todas. Lembre-se sempre de Cristo Jesus nesse período de festas, que Ele também é o nosso Senhor, é o nosso Rei, é o nosso Salvador e que a sua vida seja muito abençoada em 2012. Vamos orar agora? Obrigado, Pai querido, porque Tu tens nos dirigido em todas as coisas. Amém. Que aprendamos a nos gloriar apenas na cruz de Cristo Jesus. E que esta aproximação do nosso Salvador possa produzir em nós uma nova criatura pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.